Você conhece alguém que já fez algum transplante de coração? Muito provavelmente não, e eu vou te dizer por quê. O transplante de coração é uma cirurgia com o peito aberto, na qual o cirurgião tira o coração de uma pessoa que está em morte encefálica e tira o coração doente de uma pessoa que precisa e anastomosa aquele coração novo e aquela pessoa passa a ter uma vida normal. O primeiro transplante de coração aconteceu em 1967, curiosamente na África do Sul. Todo mundo acha que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, mas foi na África do Sul. O cirurgião fez o transplante, mas infelizmente o paciente veio a falecer 18 dias depois em decorrência de uma infecção, uma pneumonia. O transplante do coração é uma cirurgia que salva vidas. Algumas pessoas, elas podem precisar do transplante do coração. Se ela tem o coração aumentado, que eu já falei em algum outro vídeo, elas podem precisar do coração porque o coração aumentado ele não bombeia adequadamente o sangue. Então essa pessoa tem o coração aumentado, não bombeia, já fez algum tratamento com medicações, com marca-passos ou outras cirurgias. Isso não deu certo, ela pode precisar de transplante. Quais são as pessoas que precisam de transplante? Pessoas que já têm insuficiência coronária, ou seja, as artérias do coração estão bloqueadas, pessoas que têm miocardiopatias, ou seja, o músculo do coração doente, pessoas que têm válvulas do coração que já são doentes e não reagiram com cirurgias de troca dessas válvulas, pessoas com arritmias em fase bastante aumentadas. Então, essas pessoas são as candidatas a transplante cardíaco. E por que o transplante cardíaco ele não é tão comum? Por que você não conhece uma pessoa que fez transplante cardíaco? O coração, para ele ser doado, a pessoa tem que estar em morte encefálica, diferente, por exemplo, do rim. A pessoa pode doar um rim para uma pessoa que é compatível e continuar vivendo com um rim só. O coração não, a pessoa tem que estar em morte encefálica, a família tem que permitir que essa cirurgia possa ser feita. O coração tem que estar viável também, né? Nem todo mundo que sofreu, por exemplo, um acidente de trânsito e está numa UTI morte encefálica pode doar o coração. A fila de transplante de coração no Brasil é uma fila bastante longa, são pelo menos 40 mil pessoas na fila de transplante que precisam de um órgão, mas apenas 300 a 400 transplantes são realizados por ano no Brasil. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar o número total de todos os órgãos que são transplantados em um ano, são quase 30 mil transplantes, mas só 300 a 400 transplantes de coração. Então o número de doador é muito pequeno. Apesar de termos poucos doadores de coração aqui no Brasil, muitas pesquisas têm sido realizadas no mundo todo no sentido de se criar um coração artificial, ou seja, um coração que possa auxiliar o coração que já está doente a bombear o sangue. Isso já existe, mas é uma técnica transitória. A pessoa recebe esse coração artificial à espera de um órgão novo, um órgão de um doador. Quando a pessoa recebe o órgão e um coração novo, ela tem que ter certos cuidados após o transplante. Ela tem que tomar determinadas medicações para que mantenham o coração íntegro e o próprio organismo não reaja, não faça reação de rejeição. Então, as próprias medicações, que são os imunossupressores, elas podem causar outras doenças, como por exemplo disfunção do rim ou hipertensão arterial, que podem voltar a fazer com que o coração novo, transplantado, venha desenvolver doenças. Em média, a duração do coração transplantado cerca de 15 anos, a média mundial, né? Mas pode durar alguns dias se a pessoa tiver uma infecção e vier a falecer em decorrência disso, e algumas pessoas podem ter uma duração maior. Quando a pessoa recebe um órgão, ela tem que saber que ela recebeu a vida, então ela tem que aproveitar essa vida, ela tem que procurar ter saúde, ou seja, de acordo com as recomendações médicas, fazer exercícios, ter uma alimentação saudável e usar corretamente as medicações.